Os sacrifícios do Antigo Testamento e a cruz de Cristo na teologia da expiação de Ellen White. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós vamos continuar a estudar o último dos apêndices deste livro aqui, Questões sobre Doutrina, o clássico mais polêmico da história do Adventismo. Hoje nós vamos falar sobre uma relação interessante entre os sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento e a cruz de Cristo. Então a ideia é que lá no ritual do Antigo Testamento acontecia a expiação, porque ali os sangues dos bodes, dos cordeiros, dos cabritos, dos touros, etc., eram derramados para expiação do pecado das pessoas. Entretanto, como é que isso se relaciona com a expiação realizada na cruz do Calvário por Jesus Cristo? E basicamente aqui está uma das ligações fundamentais entre Antigo e Novo Testamento, e Ellen White tem algumas coisas a nos dizer a esse respeito na sua teologia da expiação, ok? Então Ellen White escreve o seguinte: as ofertas sacrificais e o sacerdócio do sistema judaico foram instituídos para representar a morte e a obra mediadora de Cristo. Todas aquelas cerimônias não tinham significado nem virtude nenhuma, se não apontassem para Cristo, o próprio fundador, aquele que trouxe à existência todo o sistema. A Adão, Abel, Sete, Enoque, Noé, Abraão e outros nobres antigos, especialmente Moisés, o Senhor tornou conhecido que o sistema cerimonial de sacrifícios e o sacerdócio deles não eram suficientes para assegurar a salvação a alguém. Então, basicamente, o que Ellen White está dizendo aqui é que Deus já havia deixado claro para os homens do Antigo Testamento que era necessário fazer os sacrifícios para expiação do pecado e etc., mas que aquilo tudo simplesmente apontava para o futuro, onde o anjo do Senhor, o profeta de Deus, o Messias, iria ele realizar o sacrifício definitivo, que ele sim traria a expiação de forma efetiva, real, para a experiência das pessoas, ok? Então assim, uma outra coisa interessante nessa citação é que Ellen White ela tem uma exaltada visão da posição de Cristo no Antigo Testamento. Cristo é aquele que instituiu todas aquelas cerimônias para expiação do pecado ali, mediante o derramamento de sangue dos animais, etc, etc, etc. Como tudo assim, vamos pensar assim, prefigurando ou representando aquilo que Jesus iria fazer como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo derramamento do sangue traria a real expiação do pecado e a possibilidade de salvação efetiva para a humanidade. Então a salvação não estava no sangue dos animais, mas que eles representavam aquilo que Jesus faria no futuro. Então, de alguma maneira, você derramar o sangue do animal ali era a representação de que você cria no futuro na obra expiatória do Messias, ok? Outra citação aqui. O sistema de ofertas sacrificais apontava para Cristo. Por meio dele, os antigos nobres viam Cristo e nele criam. Então, obviamente, é uma forma assim, simbólica de tratar com a noção de que Cristo um dia viria para morrer pelas pessoas, como Messias, como Deus feito homem, como o príncipe do exército do Senhor, como o grande profeta que seria maior que Moisés e etc. E quando os antigos, então, eles sacrificavam os animais, eles estavam tendo um vislumbre de Cristo e demonstrando que creriam nele, né? Creriam no derramamento do seu sangue para o perdão dos pecados. Outra citação. Em concílio com seu Pai, Cristo instituiu o sistema de ofertas sacrificais. A morte, em vez de ser aplicada imediatamente ao transgressor, seria transferida para a vítima e representaria o grande e perfeito sacrifício do Filho de Deus. Em figura, os pecados do povo eram transferidos para o sacerdote oficiante, que era o mediador do povo. O sacerdote não poderia ele mesmo tornar-se oferta pelo pecado e fazer expiação com sua vida, pois também ele era pecador. Portanto, em vez de sofrer a morte, ele sacrificava um cordeiro sem defeito, e a punição era transferida para o animal inocente, que assim se tornava seu substituto imediato, tipificando o perfeito sacrifício de Jesus Cristo. Por meio do sangue dessa vítima, o homem olhava com os olhos da fé para o sangue de Cristo, que faria expiação pelos pecados do mundo.
Aqui então Ellen White ela já coloca a importância de se oferecer uma vítima inocente em lugar do pecador para sofrer ali a punição da morte que de outra forma deveria recair sobre o próprio pecador. Esse animal sem defeito e tal, ele representaria Cristo sem defeito e sem pecado, cujo derramamento do sangue de fato faria a expiação pelos pecados do mundo, ok? Outra citação aqui. A grande verdade que devia ser apresentada aos homens e impressa na mente e no coração deles era: sem derramamento de sangue não há remissão. Em cada vítima ensanguentada era tipificado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Cristo foi o originador do sistema judaico de adoração, que por figuras e símbolos representava em sombra as coisas espirituais e celestiais. Muitos se esqueceram do verdadeiro significado daquelas ofertas, e ficou perdida para eles a grande verdade de que somente por meio de Cristo é obtido o perdão. As múltiplas ofertas sacrificais, incluindo o sangue de touros e bodes, não podiam eliminar o pecado. Citações assim basicamente repetitivas e recorrentes para simplesmente se aprofundar na ideia de que o derramamento do sangue era uma coisa muito importante dentro do contexto da expiação e do perdão do pecado. Aquilo tudo não era um fim em si mesmo, mas apontava para a importância do derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, que era Deus feito homem, Jesus Cristo, para a eliminação do pecado, o perdão do pecado, a transformação do pecador. E sem esse derramamento de sangue não haveria salvação para ninguém na face da terra. Outra citação. A grande lição contida no sacrifício de cada vítima ensanguentada, impressa em cada cerimônia, inculcada pelo próprio Deus, era que somente por meio do sangue de Cristo há perdão para os pecados. Entretanto, quantos ainda estão sob o jugo que fere? Quão poucos sentem o poder dessa verdade? Quão poucos tomam atitude quanto a esta verdade, pessoalmente, alcançando as bênçãos em seu poder, por meio da fé perfeita no sangue do Cordeiro de Deus? Compreendendo que somente por meio dele é obtido o perdão dos pecados, crendo que se eles estiverem arrependidos, ele os perdoa, não importando que sejam grandes ou pequenos. Ó, que bendito é o Salvador. Então Ellen White ela vai dizer que apesar de Jesus ter morrido por todo mundo, e em cada vítima lá do Antigo Testamento estava então ali impressa naquela cerimônia, inculcada pelo próprio Deus, a noção de que Cristo derramaria o seu sangue para o perdão dos pecados, muitas pessoas ainda assim não aceitam, não vislumbram isso, não se beneficiam disso porque não tomam decisões pessoais de fé ao lado de Jesus. E a última citação aqui: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Por meio do sangue derramado olhava para o futuro sacrifício, Cristo a morrer na cruz do Calvário, e confiando na expiação que ali seria feita, tinha testemunho de que era justo e que sua oferta era aceita. E aqui Ellen White traz essa discussão para aquela experiência famosa de Abel e Caim e tal, e por que o sacrifício de Abel foi aceito e de Caim não. O sacrifício que Abel concedeu era um sacrifício que demandava o derramamento do sangue. E Ellen White interpreta isso como se, tipo assim, Abel tivesse noção de que era necessário um derramamento de sangue para o perdão do pecado. E foi nesse ponto que o seu sacrifício foi aceito, Deus dele se agradou, e não se agradou do sacrifício incruento ou sem sangue da parte de Caim, ok? Então assim, olha, é uma questão interessante a gente parar para pensar sobre esse sistema todo do Antigo Testamento como uma preparação para a vinda de Cristo. Veja que o povo de Israel tinha que repetir esses sacrifícios diariamente e em bases anuais aí no dia da expiação. E tudo isso era revestido de solenidade, de importância, ainda que não era ali o derramamento do sangue do animal o foco do perdão do pecado. Porque, na verdade, tudo aquilo era uma grande forma didática de Deus dizer que um dia um ser humano inocente, uma pessoa inocente, sem mancha, sem mácula, perfeita e etc., deveria carregar mediante a sua morte o pecado das pessoas para que elas pudessem ser expiadas, perdoadas, transformadas e salvas para o reino de Deus. E quando Jesus Cristo vem e João Batista aponta para ele, esse é o Cordeiro de Deus, você percebe que a própria linguagem de João está impregnada desse conceito como fundamento básico do Novo Testamento. Então Jesus é aquele que estava prefigurado no Antigo Testamento, como aquele que era perfeito e que iria morrer e cujo sangue iria expiar o pecado da humanidade.
o pecado de todas as pessoas. E quando Israel visse então toda essa história, depois de séculos ou milênios, sacrificando animais, derramando sangue para o perdão dos pecados, o povo de Israel deveria então entender a verdadeira mensagem por detrás de todo aquele ritual. E o ritual não era um fim em si mesmo, mas ele apontava para Deus feito homem, morrendo na cruz do Calvário, para o perdão dos pecados da humanidade, de maneira que a lei de Deus fosse satisfeita e Deus pudesse ter misericórdia, ser justo e justificador de quem acreditasse no sacrifício do seu filho. Ellen White coloca tudo isso de uma forma bem clara, bem evidente, demonstrando assim, Cristo no Antigo Testamento e agora o Novo Testamento trazendo a verdade do Antigo de uma forma o que mais profunda, mais solene ainda do que o sacrifício dos animais é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Deus em pessoa, Deus feito homem, cujo sangue pode nos purificar daquilo que é imundo, daquilo que é sujo, daquilo que condena, em relação aos nossos muitos pecados que nós temos no que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente faz, no que a gente é, na essência da nossa natureza. E, portanto, você vê aí uma relação de harmonia entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Claro, o Novo Testamento ele imprime uma nova dinâmica a esta questão do sacrifício, porque agora o sacrifício ele é um só, ele não é repetido, ele é o sacrifício de Deus feito homem em Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por causa do que ele fez, existe perdão de todos os pecados para todas as pessoas, ainda que elas precisam crer, aceitar, se beneficiar disso mediante fé, arrependimento, tudo pela graça de Deus, para que possam também assim nascer de novo e vencer também aqueles pecados que fizeram com que Cristo tivesse que morrer por elas, né? Para que haja então o quê? Crescimento, transformação, conversão, novo nascimento e uma nova história na vida dos pecadores. E basicamente então é todo esse quadro da relação entre Antigo Testamento e Novo Testamento que Ellen White traz para nós na sua Teologia da Expiação.